Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar uma olhada, depois de ter visto uma introdução geral a respeito do DSM e a evolução dele, uma geral nas categorias, nos transtornos que são abordados no manual. Mais especificamente eu vou fazer uma espécie aqui de nosografia comparativa, onde eu vou fazer uma comparação dos diagnósticos no DSM-4 e em relação a como a gente tem esses diagnósticos, essas categorias no DSM-5. Então, eu vou projetar para vocês aqui os sumários de ambos os manuais, o 4 e o 5, e nesse primeiro momento, então, vamos dar uma geral para ver o que mudou, o que foi para onde, o que mudou de nome, o que foi retirado, o que foi incluído. Um ponto que eu já deixei bem claro desde o início, que eu tenho certas críticas em relação ao DSM-5, que eu vou abordar aqui, e uma delas é de que, na tentativa de fazer as coisas mais claras, eles parecem que complicaram mais algumas questões que me parecem mais fáceis no DSM-4. Então eu quero fazer essa comparação para mostrar o que são coisas que mudaram de nome e que pode mais confundir agora do que propriamente facilitar. Às vezes eu tenho impressão, isso é impressão minha, tá? Que quem fez o DSM-5 acha que quem usa o manual é um retardado, né? Ou com uma deficiência intelectual. Porque eles falam de mudanças do tipo, mudando detalhes que, do tipo, ninguém ia cometer o erro no DSM-4 por causa daquilo. Então, por exemplo, a categoria no DSM-4, transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância e adolescência, ela foi eliminada. Tá? A justificativa para isso é a seguinte: a categoria transtornos diagnosticados na infância e adolescência subentende erroneamente que são transtornos só da infância. E a gente sabe que muitos deles vão até a vida adulta, né? O déficit de atenção, autismo, eles persistem ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Só que aqui a categoria tem um nome muito claro: transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância e adolescência. Pela primeira vez, não quer dizer que suma, tá? Então, essa categoria deixou de existir e a maioria dos transtornos ali incluídos passou para a categoria do DSM-5 chamada de transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Que envolve aqueles transtornos que estão presentes desde cedo no desenvolvimento do indivíduo, que já na infância a gente consegue identificar sinais de que o desenvolvimento daquela pessoa não está se dando dentro da normalidade. A segunda categoria do DSM-4, chamada de transtornos cognitivos, ou delírio, demência, transtorno amnésico, outros transtornos cognitivos, é o outro extremo do desenvolvimento, que esse nome foi eliminado e entrou na categoria transtornos neurocognitivos. Então, essas duas categorias, neurodesenvolvimento e neurocognitivo, é muito parecido, o que eu acredito que mais confunde. Então, neurodesenvolvimento são transtornos que a gente identifica na infância e transtornos neurocognitivos, aqueles que a gente tem já na idade avançada. Tá? Uma categoria do DSM-4 que caiu fora é transtornos decorrentes de condições médicas. Uma vez que se entende que todo transtorno mental ele tem também uma base biológica, essa categoria ela foi eliminada. Tá? Transtornos relacionados à substância é uma categoria que mudou o nome e aumentou o escopo, que ela passou então os transtornos relacionados a substâncias, que envolvem as adições, que no DSM-4 envolvia apenas adições envolvendo substâncias químicas. No DSM-5 passou então para
transtornos relacionados a substâncias e outros transtornos aditivos, tá? Aditivos no sentido de dependência, que só tem um formalmente reconhecido. Aqui a gente tem uma mudança no entendimento do que é um transtorno relacionado à substância, que é alvo de muita crítica em função de que no DSM-4 a gente tinha uma distinção clara nessa categoria entre abuso de substância e dependência de substância, que são dois níveis de envolvimento que uma pessoa tem com uma determinada substância que são que representam diferentes graus de gravidade quanto ao uso daquela substância. Então, o indivíduo ele pode ser abusador de uma determinada substância, que implica que ele tem um relacionamento que traz algum tipo de prejuízo, mas não um comprometimento mais importante, e a dependência, que daí implica já um grau mais de um efeito maior que a substância tem na vida do indivíduo. No DSM-5, a gente não tem mais essa distinção. Então, o problema é que no DSM-5 agora, quando o sujeito usa uma substância, ele vai ser diagnosticado com um transtorno por uso de substância, sem a distinção entre abuso e dependência. Como consequência, então, a gente trata no DSM-5 como se fosse a mesma gravidade o indivíduo que tem um uso abusivo e o indivíduo gravemente dependente. Houveram algumas mudanças também nos critérios para se diagnosticar um transtorno por uso de substância, que eu não vou entrar em detalhes. Mas o importante aqui, então, entrou, então, a possibilidade de a gente diagnosticar um transtorno que não é por substância, no DSM-5, e a distinção de abuso e dependência caiu fora. A categoria do DSM-4, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, permaneceu basicamente a mesma, com a diferença de espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, com algumas mudanças, né? A mais importante sendo a esquizofrenia como um transtorno único e não com subtipos, como a gente tinha do DSM-4, catatônico, paranoide, desorganizado e assim por diante. Transtornos de humor, categoria do DSM-4. O que ela se desdobrou no DSM-5? Basicamente, dois foram essa categoria foi desmembrada em duas. No DSM-4, transtornos de humor envolvia transtorno de depressão maior e transtorno bipolar, com, enfim, as suas nuances, mas, em essência, variações de humor para cima e para baixo, no caso do bipolar, ou só para baixo, no caso do depressivo, envolvia tudo a mesma categoria. Agora, no DSM-5, a gente tem transtorno bipolar e transtornos relacionados, uma categoria separada, e outra categoria, transtornos depressivos. A gente vai falar um pouco mais detalhes quando formos abordar essas categorias, mas aqui mudou um pouco a lógica de como que a gente diagnostica um episódio de humor, episódio maníaco, hipomaníaco e um episódio depressivo, que particularmente é um texto muito mais confuso na minha opinião, porque ele coloca um episódio de humor junto com os diagnósticos, os critérios do transtorno de humor, o que dá uma baita de uma confusão, tá? Mas enfim, essa é uma mudança então importante. O transtorno de humor foi desmembrado em duas categorias, com destaque aqui para a inclusão de alguns transtornos que não estavam antes presentes. Dentro dos transtornos depressivos, um novo diagnóstico incluído no DSM-5 é chamado transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é um diagnóstico com o objetivo de reduzir um superdiagnóstico que estava sendo observado de transtorno bipolar na infância. Então, a gente tem, dentro dos transtornos depressivos,
um transtorno que é específico da infância, algo que não existia antes. Uma outra novidade nos transtornos depressivos é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é específico em mulheres e que ele faz referência a uma desregulação do humor que ocorre em função do ciclo menstrual. Então, a TPM agora tem nome, em essência. Então, dentro dos transtornos bipolares, a gente vai ver algumas alterações, mas a ideia básica do DSM de bipolar tipo 1 e tipo 2, ela vai permanecer. Seguindo, então, a categoria dos transtornos de ansiedade do DSM-4. Ela foi desmembrada e gerou outras 3 categorias no DSM-5. A gente tem a categoria dos transtornos de ansiedade, que permanece, porém, os transtornos de estresse pós-traumático e transtorno obsessivo-compulsivo que estavam no DSM-4 dentro da categoria dos transtornos de ansiedade vão gerar categorias distintas agora. Então, além dos transtornos de ansiedade no DSM-5, a gente tem também transtornos associados ao trauma e estressores, que vai pegar o TEPT e outros relacionados, e também uma outra categoria que é transtorno obsessivo-compulsivo e transtornos relacionados. Então, o transtorno de ansiedade geraram essas 3 transtornos de ansiedade associados ao trauma e estressores, toque e relacionados, e na categoria de transtornos associados ao trauma e estressores, entra o que no DSM-4 estava separado como transtornos de adaptação. Então, transtornos relacionados ao trauma e estressores, engloba o TEPT, do antigo dos transtornos de ansiedade, mais os transtornos de adaptação. A categoria dos transtornos somatoformes, ela foi remodelada e chamada no DSM-5 de transtornos somáticos e relacionados, que envolve aqueles transtornos em que uma questão de ordem mental, psicológica, tem uma expressão no corpo. Então, essa ideia, ela permanece, tem alguns detalhes, algumas mudanças, mas a moral é que os somatoformes ou transtornos somáticos são aqueles em que uma questão de ordem psicológica tem uma expressão no corpo da pessoa. Os transtornos factícios, que envolve um conjunto bem restrito de transtornos que a pessoa simula que tem uma doença física para ganhar atenção, tá? Foi excluída como categoria separada no DSM-5 e ela entrou junto na categoria dos transtornos dissociativos e relacionados. Então, no DSM-4, a gente tinha as categorias de transtornos factícios e dissociativos separado, e aí, no DSM-5, a gente tem os transtornos dissociativos e relacionados com algumas pequenas mudanças. No DSM-4, a gente tinha uma categoria chamada transtornos sexuais e de identidade de gênero, que envolvia um conjunto heterogêneo, porque uma coisa é uma dificuldade de ordem sexual e outra coisa é eu ter uma questão de não estar... não é exatamente contente, mas eu não me sentir confortável no corpo que eu tenho. Mais especificamente, um homem não se percebe como sendo homem, nasceu no corpo errado, e o mesmo ocorrendo para a mulher, que é o assunto mais da moda aí na novela das 9, eu acho que fala muito a respeito de transgênero, transexuais e assim por diante. No DSM-5, essa união forçada do 4 foi separada, e aí a gente tem categorias separadas para
disfunções sexuais, e não me perguntem por que não é transtornos sexuais e é disfunções sexuais, e outra categoria no 5, chamada de disforia de gênero. Então, essa separação foi feita porque era uma junção artificial que tinha e com algumas mudanças ali, mas a ideia permanece. Um outro desmembramento dos transtornos sexuais e identidade de gênero do DSM-4 tem, então, disfunções sexuais, disforia de gênero e também transtornos parafílicos, que envolve um entendimento de que os transtornos onde a satisfação sexual está associada a uma necessidade de alguma característica específica para ter a satisfação, está separado no DSM-5, na medida em que se entende que não é uma disfunção sexual exatamente. No DSM-4, a gente tem a categoria dos transtornos alimentares, que a tradução no DSM-5 é a mesma, tá? Que é transtornos alimentares igual. Porém, a tradução em português, ela não tem como contemplar uma questão do inglês, que é os transtornos alimentares, no original, é transtornos que é eating e feeding disorders. Eating e feeding, que é como se fosse relacionados a é eu me alimentar e o outro é relativo ao que eu como. Que é uma outra questão mais juntada a fórceps, na medida em que no DSM-5 eu não vou ter mais só os transtornos alimentares típicos, anorexia e bulimia. Eu vou ter os transtornos que antes no DSM-4 eram da infância e adolescência, como, por exemplo, o transtorno de pica, que envolve eu comer alimentos não nutritivos, do tipo reboco de parede, tipo areia e assim por diante. Então, os transtornos alimentares do DSM-5 não é o mesmo que o 4, porque não é só alimentares no sentido da relação que a pessoa tem com a comida, mas inclui outros transtornos que é a respeito do que ela come. Transtornos do sono, do DSM-4, manteve a categoria com a mudança transtornos do ciclo vigília-sono, então isso permaneceu. A categoria do transtorno dos controles dos impulsos foi então transformada em uma categoria chamada transtornos disruptivos do controle dos impulsos e da conduta, que é uma coisa meio rocambolesca, assim, tá? O que acontece? Nessa categoria do DSM-5, transtornos disruptivos do controle dos impulsos e da conduta, eles juntam coisas que estavam em categorias separadas no DSM-4, que é o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de conduta, o transtorno desafiador de oposição, que eram transtornos da infância antes, e o transtorno explosivo intermitente. Aqui, o que é um negócio muito estranho no DSM-5 é que, assim, transtorno de conduta, tudo bem, ele é um transtorno da infância, que a progressão dele é o transtorno de personalidade antissocial. Só que transtorno de personalidade antissocial, ele está presente em duas categorias. É um transtorno que faz parte tanto dos transtornos de personalidade quanto dos transtornos disruptivos. E uma outra coisa também que confunde é porque, assim, a gente tem um transtorno de conduta e desafiador de oposição, que é algo que a gente tem na infância. E ele não está lá com o neurodesenvolvimento. E o déficit de atenção, que frequentemente ocorre em comorbidade com o transtorno de conduta desafiador de oposição, ele não está nessa categoria, ele está lá no neurodesenvolvimento. Então, essa é uma categoria que ela é muito esquisita, porque ela tem transtornos que são da infância, mas que é só a conduta e o desafiador de oposição. Aí a gente tem lá nos depressivos o transtorno
disruptivo de desregulação do humor, que está nos depressivos, e o déficit de atenção está lá no neurodesenvolvimento. Então, esses 3 quadros que são muito próximos, eles são agora colocados em categorias absolutamente distintas. A categoria dos transtornos de adaptação, eu tinha comentado que virou então transtornos relacionados ao trauma e estressores, e os transtornos de personalidade permanecem com a mesma designação e exatamente os mesmos critérios. Não mudou absolutamente nada. O que a gente tem em relação aos transtornos da personalidade é uma proposta de uma nova forma de avaliação, mas que ela é muito pouco operacional, é muito pouco prática. É uma ideia interessante, mas ela foi relegada à seção 3 do DSM, que são as condições para estudos posteriores. Então, categorias novas do DSM, que não tem uma correlação com categorias do DSM-4, a gente tem de forma separada transtornos da eliminação, que entra daí a encoprese e a enurese, que é, por sua vez, um outro desmembramento que eu não acho particularmente necessário, porque a categoria dos transtornos da infância, geralmente diagnosticados na infância e adolescência, tinha esses transtornos de eliminação. Só que agora eles precisaram ter uma categoria única, porque eles não são transtornos do neurodesenvolvimento como são os outros. E com isso, então, a gente tem essa geral do que é o DSM, em termos das categorias dos transtornos que ele abarca. E aí, na próxima, a gente vai começar a ver como realizar o diagnóstico de uma forma mais ampla. Eu vou comentar aqui o que são boas práticas na hora de a gente fazer um diagnóstico. O quanto que a gente precisa decorar os critérios, o que é uma forma alternativa para a gente poder fazer uma boa avaliação e ajudar da melhor forma possível aquelas pessoas que estão em sofrimento e nos procuram. Até a próxima.